Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos a Vigília Pascal. Vigília Pascal, nas lições da Palavra de Deus que ouvimos, nos recordam desde a criação do mundo, depois a travessia do Mar Vermelho. E por que a Palavra de Deus, nesta noite, em que celebramos como madrugada de espera da ressurreição, porque a Palavra de Deus nos recorda da criação do mundo e da travessia do Mar Vermelho. A criação do mundo, nós poderíamos dizer, não há coisa maior. Deus, na sua onipotência e querendo comunicar o seu amor, cria todo o universo para nós. Coroa a sua criação conosco. A travessia do Mar Vermelho, que pôs fim a mais de 400 anos de escravidão de seu povo, com tantos portentos no caminho deste cruzamento do mar. A coluna de fogo, aqui o nosso Sírio, a coluna de fogo de Deus, que seguia à frente de seu povo para indicar até mesmo à noite a marcha. O carinho e a misericórdia de Deus, que não deixou seu povo na escuridão do deserto. Esta coluna de fogo que ia à frente de seu povo, e a escuridão das trevas que envolvia os seus perseguidores, o faraó, seus carros, seu exército, os egípcios, para Deus dizer: este povo que eu criei com tanto amor e que por sua infidelidade foi feito escravo, eu agora liberto e dou todas as condições para ele ser redimido. Voltemos à pergunta: por que nós ouvimos no Sábado Santo, nesta comemoração da ressurreição da Páscoa do Senhor, essas duas leituras? Para lembrar-nos que hoje é Páscoa, passagem do Mar Vermelho, passagem da escravidão para a vida, passagem do anjo exterminador que exterminou todos os primogênitos do Egito. Páscoa que o Senhor quis celebrar com os seus. Páscoa, passagem do Senhor da vida terrestre entre os seus para a morte. E mais ainda, passagem para a ressurreição. Nunca se ouviu dizer de um Deus em nenhum outro povo que quis viver entre os seus, que quis viver a vida dos seus, que quis sofrer com os seus, que quis também fazer a travessia da morte, que é destinada apenas a nós, descendentes de Adão e Eva. Ele também quis passar pela morte para nos dar a verdadeira vida. E então, como fecho de todas as leituras, e notem, nós só fizemos o mínimo das leituras desta noite, nós ainda ouvimos Deus falando por meio do profeta Ezequiel: eu vos tirarei do meio das nações, dessas nações idólatras,
impuras, imundas, e vos reunirei de todos os países. Eu vos conduzirei para a vossa terra, mas antes derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. E vos purificarei de todas as impurezas, de todas as vossas idolatrias. E depois de vos haver purificado, vos darei um coração de carne. Tirarei de vós o coração de pedra com que tendes vivido. Queridos irmãos e irmãs, sempre nós gravamos a homilia, o sermão. E aqui permitam-me dirigir àqueles que nos escutam, especialmente aqueles nossos paroquianos que nos escutam depois, porque o coração ainda está duro, de pedra, de vir até a igreja. Muitos deles passam curtindo, com essa linguagem tão profana, curtindo as postagens da paróquia, as missas da paróquia. São coraçõezinhos e likes que não vão salvar ninguém, que ainda continuam com o coração empedernido. Vejo aqui quantas das senhoras, me recordo de cada uma em minhas orações, que rezam diariamente pelos maridos mortos que têm em casa. Ainda que hoje temos a graça de ver alguns mortos que já ressuscitaram. Porque aquele que não vive na graça de Deus, que não pratica a fé que o Senhor deixou, que não cumpre o mandamento mínimo da missa dominical, mínimo, quando o Senhor diz: fazei isto em memória de mim, temos que ser bem sinceros e claros. Está morto, é apenas um corpo apodrecendo, andando neste mundo. Demos graças a Deus que nós que aqui estamos, vivos e sendo revividos a cada dia pelo Senhor, sendo transformados. Mas quantos dentre os nossos que nessas horas estão preparando a comida de amanhã? Quantos dentre nós que já abandonaram a verdadeira fé? Quantos? É impossível saber. Nós podemos saber aqueles que aqui estão. Os demais provavelmente têm algum compromisso em casa mais importante. E nós celebramos a Sagrada Liturgia com toda a solenidade que ela merece, porque ela não é para o povo, é para Deus. Mesmo que viesse apenas um de vós que aqui estáis, ela seria celebrada do mesmo modo, porque é para Deus. As leituras sim são para nós, para nos convertermos, para entregarmos de vez esse coração de pedra, duro, imundo, idolátrico, que se idolatra a si mesmo. É assim, meus irmãos e irmãs, que aqui estáis. É assim, Natal, Páscoa. Somos poucos, porque somos poucos os que amamos o Senhor. Não nos assustemos com isso. No dia de hoje, celebra 95 anos de idade o nosso Papa Emérito Bento XVI, e ele, na mesma trilha do Papa João Paulo II, dizia: não nos assustemos, nos últimos tempos voltaremos a ser um punhadinho, talvez 12, como no início, mas estes 12, este punhadinho, o que a palavra de Deus chama o resto de Israel, este resto Deus quer fiel. E nós temos que agradecer a graça da fidelidade que Deus nos dá, porque é graça dele, porque se dependesse de nós, nós também seríamos tal qual os outros, idólatras de si mesmo. Hoje os idólatras de si mesmo já preparam o almoço de amanhã do seu Deus chamado estômago, da sua concupiscência.
e já andaram baratinados toda semana, comprando as comezainas para amanhã encher o pandulho e passar mal na segunda-feira. Estes são os idólatras do nosso tempo. Quando o povo de Israel foi liberto, o Senhor deixou bem claro a Moisés: não quero que carreguem nada deste povo idólatra do Egito. E mesmo assim, alguns deles carregaram e foram mortos. Não quero que carreguem nem os costumes deste povo idólatra. E mesmo assim levaram os costumes. E quando o Senhor foi dar a sua lei a Moisés, eles tomaram todo aquele ouro que haviam tomado dos egípcios e construíram um bezerro de ouro para adorar como seu Deus. E se entregaram à farra. Não é isso que nós vemos nos nossos dias? Quantos que foram libertados do cativeiro da morte pelo batismo? O batismo fez isso conosco, nos libertou do cativeiro da morte e nos deu a garantia da vida eterna, e nós nos entregamos ao Deus estômago, ao Deus comodidade, ao Deus preguiça, ao Deus eu mesmo. De modo que a ressurreição do Senhor, que fazemos memória, para estes não existe, não é celebrada. Mas bem nos disse o Salmo 117, o último que cantamos, o Aleluia: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esta pedra é Cristo. Quem não constrói o edifício de sua vida, alicerçado em Cristo, desmorona. Está construindo sobre si mesmo, sobre suas obras, sobre sua vontade. Esse desmorona. E então ouvimos o Santo Evangelho, como estas santas mulheres, escutem bem, santas mulheres, as santas mulheres foram ver o Senhor no túmulo. Não foram seus discípulos, não foram aqueles grandes homens, com instrução ou sem instrução, que foram guardar o túmulo do Senhor. Nem sequer foram ao túmulo do Senhor, se esconderam de medo da perseguição. Foram estas mulheres: Maria Madalena, aquela que muito pecou e que muito amou e por isso foi perdoada. Foi Maria, mãe de Tiago. Foi Joana, a esposa do administrador da casa do governador. Foi a Virgem Mãe Santíssima e tantas outras mulheres, aquelas mesmas mulheres que estavam com Cristo na cruz, estavam ali aos pés da cruz. Foram elas. E foi a Maria Madalena que os anjos disseram: Ele não está aqui, ressuscitou. Aqueles que já vivem mortos na vida da fé deveriam ouvir hoje a voz da sua consciência que diz: tu estás morto, não ressuscitarás. Todos aqueles que receberam o batismo para uma vida nova, mas querem viver na sua comodidade da sua vidinha e da sua idolatria, deveria hoje o Senhor Deus, se não fosse misericordioso, se fosse mau como eu, se Deus fosse mau como eu, sopraria nos ouvidos deles: tu estás morto, não ressuscitarás. O teu destino é a morte eterna. Bendito seja Deus, que não é mau como este padre. Bendito seja Deus, que não nos pune de acordo com aquilo que nós merecemos. O braço do Senhor é pesado,
Ouvimos isso também na segunda leitura. O braço do Senhor é pesado. Se o braço do Senhor é pesado sobre os egípcios, sobre aqueles que perseguem o povo de Deus, como será o braço de Deus sobre aqueles que foram comprados com o sangue de seu Filho e escarnecem desse sangue? O que ouvimos de São Paulo? O que ouvimos de São Paulo? Na carta aos Romanos: irmãos, tomem consciência de que nós fomos batizados em Cristo e, portanto, pelo seu batismo, fomos sepultados com Ele. E como Cristo ressuscitou dos mortos, nós haveremos de ser ressuscitados. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Ele. Tudo aquilo que não prestava em nós foi sepultado com Ele. E, portanto, a nossa fé nos diz que se nós morrermos com Cristo, nós viveremos com Ele. E sabemos que esse Cristo ressuscitado dos mortos já não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre Ele. Ele que quis passar pela nossa morte. E então nos diz São Paulo: aquele que morreu para o pecado uma vez por todas. E aquele que vive, e nós recebemos a vida no batismo, vive para Deus para sempre. Assim também, irmãos, continua São Paulo, considerai-vos mortos para o pecado. Mortos para o pecado, mortos para a idolatria, mortos para o amor próprio, e vivos para Deus em Jesus Cristo, Senhor nosso. Voltemos ao início, a criação do mundo, a libertação prodigiosa do povo eleito, com todos os portentos que o Senhor Deus deu ao seu povo no deserto. Grandiosas obras. Todos os povos do mundo comentavam estas obras que o Deus dos Hebreus, assim diziam, o Deus dos Hebreus fez para eles. E muitos povos tinham medo de sequer chegar perto dos hebreus, com medo que o povo dos hebreus os fosse punir. Pois diz-nos a Igreja, nossa mãe, esposa de Cristo, a criação do mundo, a libertação e proteção do povo eleito, não é nada, repito, não é nada diante da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos bem isso na nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos esta festa com o pão da verdade, o pão da retidão e da verdade. Tantas vezes a Igreja vai nos lembrar desta frase durante o tempo pascal. Agradeçamos ao Senhor a graça de aqui estarmos, pequeno resto de Israel, povo que quer ser fiel ao Senhor. Peçamos que nesta santa cerimônia Ele nos purifique, nos lave dos resquícios de nossos pecados, de nosso amor próprio, de nossas idolatrias, para sermos cada vez mais um povo fiel a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.